A questão da guarda de crianças após a separação dos pais é um tema bastante sensível e complexo, e a ausência da mãe na vida da criança pode ser muito prejudicial para o seu desenvolvimento emocional e psicológico. Na Coreia do Sul, a lei de guarda de crianças estabelece que ambos os pais têm o direito de exercer a guarda e a educação dos filhos, mesmo após a separação. No entanto, é comum que a guarda seja concedida à mãe em casos de divórcio, o que pode levar a situações em que o pai fica responsável pela criança e a mãe não visita ou mantém contato regular com a criança. Essa situação é vista com preocupação por muitos especialistas, que destacam a importância do envolvimento de ambos os pais na vida da criança após a separação. A ausência da mãe pode gerar sentimentos de abandono e rejeição na criança, além de dificultar o seu processo de adaptação à nova realidade familiar. Algumas organizações e instituições na Coreia do Sul têm se empenhado em oferecer suporte e aconselhamento para famílias em situação de divórcio, visando garantir o bem-estar das crianças envolvidas. Além disso, há um crescente movimento de conscientização sobre a importância da igualdade de gênero na criação dos filhos, o que pode ajudar a promover uma cultura mais inclusiva e responsável em relação à paternidade e à maternidade. No entanto, ainda há muito a ser feito para garantir que a separação dos pais não seja traumática ou prejudicial para as crianças, e que ambos os pais possam ter um papel ativo e saudável na vida dos filhos após a separação. Isso requer uma mudança cultural profunda, que valorize a importância da família e do cuidado com os filhos acima de preconceitos ou interesses pessoais. A legislação sul-coreana em relação à guarda de filhos após o divórcio tem passado por mudanças significativas nos últimos anos, visando garantir uma maior igualdade entre os pais. Até 1994, a guarda dos filhos era automaticamente concedida à mãe após o divórcio, e o pai só poderia ter contato com os filhos em circunstâncias limitadas. No entanto, desde então, as leis foram alteradas para permitir uma maior igualdade de direitos entre os pais. Hoje, a lei sul-coreana prevê que ambos os pais têm o direito de exercer a guarda e a educação dos filhos, mesmo após a separação. Isso significa que, em teoria, a guarda compartilhada deve ser a norma, com os pais dividindo igualmente as responsabilidades em relação aos filhos. No entanto, a aplicação dessa lei nem sempre é fácil. Em muitos casos, o pai ainda é visto como um provedor financeiro, enquanto a mãe é vista como a principal responsável pelo cuidado dos filhos. Isso pode levar a situações em que a mãe abandona a criança após a separação, ou é impedida de ver o filho pelo pai, mesmo que a guarda seja compartilhada. Para enfrentar esses desafios, o governo sul-coreano tem adotado medidas para reforçar a aplicação da lei em relação à guarda de filhos após o divórcio. Em 2019, por exemplo, foi aprovada uma emenda à Lei de Proteção de Crianças que estabelece que, em casos de divórcio, ambos os pais devem ter acesso às informações escolares e médicas dos filhos, e devem ser notificados imediatamente em caso de emergência. Além disso, a lei prevê que os pais devem chegar a um acordo sobre a guarda e a educação dos filhos após o divórcio, ou então recorrer à mediação ou ao tribunal para resolver as questões em disputa. Se um dos pais não cumprir suas obrigações em relação aos filhos, o outro pai pode entrar com uma ação judicial para exigir o cumprimento da obrigação. No entanto, ainda há muitos desafios a serem enfrentados em relação à guarda de filhos após o divórcio na Coreia do Sul. A mudança cultural em relação à paternidade e à maternidade ainda é lenta, e muitas vezes os preconceitos culturais e de gênero dificultam a aplicação efetiva da lei em relação à igualdade de direitos entre os pais. A legislação sul-coreana que trata da guarda de filhos após o divórcio é conhecida como a Lei de Proteção dos Direitos e Interesses da Criança, também conhecida como a Lei da Criança. No entanto, a guarda compartilhada em si não é regulamentada por uma lei específica, mas sim por várias disposições no Código Civil da Coreia do Sul. As disposições no Código Civil que tratam da guarda compartilhada estão disponíveis no mesmo site oficial do governo coreano, na seção de Leis e Regulamentos. As disposições do Código Civil da Coreia do Sul que regulam a guarda compartilhada podem ser encontradas no artigo 1561 e seguintes.
O artigo 1561 estabelece que, após o divórcio, ambos os pais têm o direito de exercer a guarda de seus filhos. O tribunal pode decidir, de acordo com as circunstâncias, conceder a guarda a um dos pais ou a ambos. O artigo 1562 estabelece que, caso os pais não entrem em acordo sobre a guarda dos filhos, o tribunal deve decidir de acordo com o melhor interesse da criança. O tribunal pode nomear um terceiro para exercer a guarda temporariamente, se necessário. O artigo 1563 estabelece que, em casos de guarda compartilhada, ambos os pais têm o direito e a obrigação de tomar decisões importantes sobre a educação e o bem-estar dos filhos, como escolher sua escola, decidir sobre tratamentos médicos e atividades extracurriculares. Os pais devem cooperar e agir de boa-fé no cumprimento de seus deveres. O artigo 1564 estabelece que, em casos de guarda compartilhada, os pais devem acordar sobre a residência dos filhos, o tempo que cada um passará com eles e outros aspectos relevantes para a guarda. Se os pais não entrarem em acordo, o tribunal pode decidir de acordo com o melhor interesse da criança. Em resumo, as disposições do Código Civil da Coreia do Sul que regulam a guarda compartilhada estabelecem que ambos os pais têm o direito e a obrigação de exercer a guarda de seus filhos após o divórcio. Em casos de guarda compartilhada, os pais devem cooperar e tomar decisões importantes juntos, e o tribunal pode intervir em caso de desacordo ou disputa. Esse tema que tem gerado grande preocupação na sociedade coreana nas últimas décadas. Historicamente, a guarda de crianças em caso de divórcio sempre foi concedida à mãe na Coreia do Sul, o que pode levar a situações em que o pai fica responsável pela criança e a mãe não visita ou mantém contato regular com a criança. Isso ocorre em grande parte porque, na cultura coreana, a mãe é vista como a principal responsável pelo cuidado dos filhos, enquanto o pai é visto como provedor financeiro. No entanto, essa situação tem mudado nos últimos anos, com uma crescente conscientização sobre a importância da igualdade de gênero na criação dos filhos. Hoje, a legislação sul-coreana prevê que ambos os pais têm o direito de exercer a guarda e a educação dos filhos, mesmo após a separação. Apesar disso, a ausência da mãe na vida da criança ainda é um problema recorrente. Segundo dados do governo sul-coreano, em 2020, mais de 70% dos pais que detinham a guarda dos filhos após o divórcio eram homens. Muitas mães relatam ter sido impedidas de ver seus filhos ou terem sua autoridade desafiada pelo pai, mesmo que a guarda tenha sido compartilhada. A situação é especialmente delicada quando a mãe é a que abandona a criança após a separação. Esse tipo de abandono é conhecido na Coreia do Sul como a mulheres-barco ou a mulheres-avião, já que as mães muitas vezes deixam o país em busca de melhores oportunidades de emprego ou de uma nova vida em outro lugar, deixando os filhos com o pai ou com parentes próximos. Esse tipo de abandono pode gerar traumas e dificuldades emocionais na criança, que muitas vezes se sente abandonada e rejeitada pela mãe. Além disso, pode dificultar o processo de adaptação da criança à nova realidade familiar, já que ela se vê privada da presença de um dos pais. Para enfrentar esse problema, algumas organizações e instituições na Coreia do Sul têm se empenhado em oferecer suporte e aconselhamento para famílias em situação de divórcio, visando garantir o bem-estar das crianças envolvidas. Além disso, há um crescente movimento de conscientização sobre a importância da igualdade de gênero na criação dos filhos, o que pode ajudar a promover uma cultura mais inclusiva e responsável em relação à paternidade e à maternidade. No entanto, ainda há muito a ser feito para garantir que a separação dos pais não seja traumática ou prejudicial para as crianças, e que ambos os pais possam ter um papel ativo e saudável na vida dos filhos após a separação. Isso requer uma mudança cultural profunda, que valorize a importância da família e do cuidado com os filhos acima de preconceitos ou interesses pessoais.